Genuíno, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a você, Rebeca, Mauro. Bom dia. E quero abraçar o Marcos Chegou, Coimbra. chegou? Eu estava acompanhando aqui a entrevista, achei muito interessante. E eu queria só acrescentar um palpite diante do que foi dado aí. Fala. Além de todos os defeitos do sistema eleitoral via orçamento, tem um, que é a proporcionalidade do número de deputados por estado. Isso vem do pacote de abril, que o gás aumentou para 6, depois a Constituinte aumentou o mínimo para 8 e o máximo 70. Portanto, o peso do eleitor para deputado é maior do que o peso do eleitor para votar em presidente, porque o sistema nosso é uninominal, personalíssimo, com emendas impositivas e o peso dos estados para eleger deputado é maior do que o peso dos estados para eleger presidente da República. Isso é uma deformação. Não é o eleitor o voto, como se diz na democracia representativa. Eu só queria acrescentar esse elemento diante das observações lúcidas do cientista político Marcos Coimbra. Ah, perfeito, é isso mesmo. A diferença que é muito forte exatamente por esta modificação imposta lá na ditadura e que não foi corrigida até hoje. Na O Constituinte, peso nós do corrigimos para deputado. 2, Mauro. Na Constituinte, foi para 2 o número, de 6 para 8. E havia uma emenda que nós apresentamos junto com o MDB, o PT, que era a seguinte: cada estado, o mínimo é 4, como vinha da Constituição de 46, e não tinha número máximo. Aí você ficava equilibrando de acordo com a variação do número de eleitores. Essa emenda rachou o plenário da Constituinte. Foi a primeira vez que eu vi a radicalização da questão federativa no plenário da Constituinte, que era mais ou menos o seguinte: o Centro-Oeste e o Sul e o Sudeste contra o Nordeste e o Norte e o extremo Norte do país. Foi uma coisa muito radicalizada no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. É isto, você não tem um eleitor do Acre, por esse sistema, vale muito, muito, muito mais que o eleitor de São Paulo. 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes outros mais. 8 vezes, outro 5, vai variando. E aí, Mauro, isso é uma deformação estrutural. Por quê? Porque a Câmara representa o povo. Se ela representa o povo, ela é proporcional. E o Senado representa a federação, por isso que são 3 senadores por estado. Esse desequilíbrio complica a base essencial da democracia representativa. E é necessário uma reforma política, institucional, para tratar dessa questão, assim como o sistema de justiça, assim como a tutela militar, assim como a PGR. São as grandes casamatas do Estado brasileiro que precisam de uma ampla reforma constitucional através, no futuro, talvez, queremos que seja assim, uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Não agora, no futuro, dependendo da situação política do país. Agora, o terrível é que eu vejo aqui no Congresso, Genuíno, é que mesmo a boa parte da bancada de esquerda e do PT está profundamente acomodada a esse sistema, a esse esquema. Outro dia, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentava que tem deputado do PT que aperta o Ministério da Saúde para ter emendas, mais até do que os deputados do Centrão. O Mauro, eu quero dizer para você que eu estou surpreso negativamente com o baixo nível da atuação parlamentar da disputa política no Congresso Nacional. A gente se dobrou à lógica da famosa correlação de força do que é possível, acomodando-se a uma maioria conservadora, sem polarizar, sem tensionar, sem repetindo posições da direita conservadora. Eu, por exemplo, quando era deputado, nunca fiz emenda no orçamento, porque eu defendi a tese de que o orçamento, você pode fazer emendas impositivas desde que seja para programas e subprogramas, e não individualmente. Você não pode pulverizar o orçamento. E aí tem uma gravidade.
A emenda é impositiva. Você não pode votar no parlamento algo impositivo para o executivo. Se uma lei complementar, se uma lei ordinária o presidente veta, numa emenda ao orçamento não tem veto, ela é impositiva. Isso é uma deformação da relação executivo e legislativo, legislativo e executivo. Agora, o Antônio Martins tem tematizado sobre essa questão, né? Aos poucos, o Brasil está constituindo uma casta política e os integrantes dessa casta, independentemente do lugar que ocupam no espectro político e ideológico, todos eles têm um pacto ali de fazer a defesa do sistema, porque todos que estão dentro se favorecem e estabelecem uma barreira para quem está fora não poder entrar, né? A grosso modo, Mauro, tem várias castas. Você tem a casta militar que se revelou agora nesse episódio do Mauro Cid. Você tem a casta do judiciário que se expressou no lava-jatismo. E nessa intromissão de ministro Supremo em fazer avaliação política, como essa mancada do ministro Supremo, que eu não vou citar o nome. E a terceira casta é da PGR. Você veja a disputa que o Lula vai enfrentar para indicar o Procurador-Geral da República, que a corporação quer que seja um da lista. E a outra casta que existe, é bom que se diga, é o sistema de segurança pública do país. A persecução, as nomeações, tudo funciona como castas inexpugnáveis. Como o poder emana da soberania popular, nós temos que restabelecer o primado da soberania popular para enfrentar essas castas burocráticas que normalmente são altamente centralizadas e burocráticas e autoritárias. Perfeito, perfeito. Rebeca? Tem uma pergunta aqui do Miyagi. Eu vou fazer a pergunta dele, depois eu vou sair, porque está me dando um delay aqui. O Miyagi, ele pergunta: Genuíno, como fazer uma campanha eleitoral dando destaque aos candidatos progressistas do legislativo? Entre a campanha e sempre a direita é a maioria. Entre a campanha e a direita sempre é a maioria. Vamos colocar também a do Vitor Sardo, que acho que está na mesma pegada, né, Rebeca? Eu Genuíno, acho, Mauro. Isso mesmo, olha, Genuíno, talvez. Estou ouvindo. Genuíno, talvez 8 seja muito e 70 seja pouco, mas o poder político tem que ser um contraponto ao poder econômico. Os estados mais pobres não teriam nenhuma relevância no debate da Câmara. Acho que aqui tem uma questão que vale a pena esclarecer sobre a diferença entre a representação popular e representação federativa, né, Genuíno? Claro. Primeiro, os estados são representados por 3 senadores, que eu defendo isso, independente do número de eleitores. Segundo, os estados são... Você tem que ter projeto de nação, que vale para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Minas Gerais, etc. Terceiro, você tem que ter o povo. O que representa o povo? É o eleitor, um voto. Se você tem, veja bem, 513 deputados, aí diz, nenhum estado pode ter menos do que 4. E nenhum estado pode... Aí não tem limite. Aí você vai fazendo o cálculo. O que equilibra os estados menores com os estados maiores? É o caráter federativo de 3 senadores por estado. Essa é a fórmula da representação. Por isso que o Niemeyer colocou o prato aberto por onde as leis entram, que é o povo, e o prato fechado por onde as leis são revisadas, que é o Senado. Existe uma outra deformação, Mauro. O Senado não poderia ter iniciativa de leis. A iniciativa de lei é da Câmara. É tanto que, quando o presidente manda uma lei, ela começa a tramitar pela Câmara. Então, esse sistema eleitoral, partidário, congressual, precisa de uma profunda reforma. A Constituinte, ao discutir essa questão, ela foi influenciada por um parlamentarismo às avessas, e aí gerou elementos de poder do Senado e poder na Câmara e não fez a revisão até hoje. Eu acho que o Brasil precisa de mudança constitucional. Por exemplo, como é que nós vamos estabelecer a relação dos poderes? Legislativo com executivo. O executivo tem um poder muito grande, porque é dita medida provisória. Isso é um poder muito grande. Agora, ao editar medida provisória, o poder executivo
na América Latina, Mauro, ele é a possibilidade mais progressista dos povos. Uhum. Se você analisar Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguai, Chile e os países da Centro-América, é na eleição executiva, que é a tradição americana, é o presidencialismo americano, é onde as grandes maiorias se formam para eleger um presidente da República. Uhum. Se a gente não fizer uma reforma política, o Congresso tende a ser cada vez mais conservador, porque o deputado é um despachante de luxo. Na medida em que ele é um despachante de luxo, você não tem renovação. Segundo, você não tem votação e debate de ideias. Aí era necessário você ter lista partidária com voto na legenda e fidelidade partidária. Aí o que foi feito até agora só piorou. Por exemplo, a federação. A federação não inovou, piorou, porque você não promoveu a disputa de programa. E o coeficiente para entrar na Câmara, ele ficou mais exigente. Só entra da sobra aquele que teve acima da média de voto. Esse é um problema, porque o que Eduardo Cunha fez, o que foi aprofundado pelo governo do Inominável, e agora o Lira, só atrapalhou a situação da composição da Câmara dos Deputados. Então, é necessária uma reforma. Perfeito. Agora, essa reforma ela vai possibilitar, Mauro, os candidatos das chamadas minorias, que não são minorias, por exemplo, candidato das mulheres, candidato da população negra, candidato da população LGBT, porque você faz a lista. Aí você coloca o nome na lista. Como é que você elabora a lista? Através de prévias com os filiados dos partidos. Esse é o caminho de modernizar democraticamente a representação política. E eu acrescentaria um outro elemento. Aliás, o Marcos Coimbra e você estavam discutindo a ideia do recall que existe nos Estados Unidos. O eleitor pode eleger e cassar o mandato. Isso é possível. Nós devíamos introduzir isso na questão do plebiscito e referendo. Perfeito. Genuíno, eu vou te mostrar aqui duas coisas que eu quero uma avaliação sua. Ontem foi ao ar a estreia agora às 3 horas da tarde aqui na Após TV Fórum, o segundo episódio do documentário sobre o 8 de janeiro, né? O segundo episódio da série documental sobre o 8 de janeiro. Eu pensei muito em você quando vi esse trecho que me impactou demais com o Padilha. Eu vou colocar esse trecho na sequência, eu vou colocar uma outra questão para ouvir tua avaliação. Então, são dois ingredientes para você mexer seu caldeirão aí de análise. Primeiro, esse trecho com o Padilha. Me impressionou demais. Apesar do otimismo do dia em que assumiu, o ministro Alexandre Padilha tinha noção do risco. Ele levou um susto ao herdar a sala, que pertencia ao ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que essa parede aqui, que hoje está aqui, tinha um painel com as fotos dos ex-diretores do SNI, numa sequência, né, todos eles aí, Figueiredo, Golbery, até foto do general Heleno, ou seja, uma ideia de uma sucessão do GSI como uma sucessão do SNI, uma linha histórica, né, mantida aí, e uma ode à ditadura. O SNI, Serviço Nacional de Informações, espionou milhões de brasileiros, inclusive apoiadores da ditadura. Era um super ministério de seu criador, o general Golbery do Couto e Silva. Será bem como que um Ministério do Silêncio. O ministro Padilha só conheceu o pai aos 8 anos de idade. Arivaldo foi sequestrado, torturado e preso. Teve de fugir do Brasil em 1971, deixando para trás a esposa grávida. Quando o mal se instala assim de forma absoluta, né? E aí a tortura nada mais que um sintoma disso, né? Simulamos o painel que o ministro Padilha encontrou em seu gabinete. Tinha a imagem de Golbery e também a dos generais Garrastazu Médici e João Figueiredo, que chefiaram o órgão antes de se tornarem ditadores. A foto que Heleno colocou ao lado deles mostra que o general se considera herdeiro das ideias da ditadura.
O dia 8 de janeiro, assim, ele começa quando o ex-presidente da República assume a presidência do país. E começa a semear um clima de ódio no país. O 8 de janeiro foi semeado com os discursos pró-ditadura militar de Bolsonaro. Tá aí, Genuíno. Esse é o primeiro input que eu queria te dar. Podemos começar por ele? Podemos. Eu fiquei com um calafrio. Você imagina o que é o Padilha, com a história dele, chegar lá na sala e ter a foto dos chefes do SNI, todos vinculados ao tema da tortura, né? Todos. O mais grave, Mauro, é que desde a Nova República até hoje não houve uma transição democrática dessa história representada pelas fotografias. Houve uma acomodação das instituições com essas figuras que exerceram cargos importantes. Na ditadura, a Nova República conservou a tutela e a influência das Forças Armadas. E esses chefes foram preservados do ponto de vista da sua história, da sua biografia, da sua trajetória. E agora, quando a gente assume pela segunda vez o governo, no caso do PT, nós não fizemos uma transição democrática profunda. Está aí agora vindo à tona os episódios relacionados com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a demonstração de que havia em marcha um golpe. Fracassou, mas havia uma intentona golpista. E se os militares não forem investigados, não forem denunciados, se não houver punição, se houver essa proteção como foi a do Mauro Cid, com farda e tudo mais, naquilo que se diz do Florestan Fernandes, com os galhos e os frutos tudo junto, isso nós não estamos fazendo essa ruptura na transição democrática. É uma transição pelo alto e não por baixo. Perfeito. Rebeca, quer entrar? Manda, por favor. Quero sim, Mauro. Tem uma pergunta para o Genuíno aqui no chat, e aí, muito levando em consideração esse nosso caráter pedagógico, que eu chamo aqui, né, da Késia Barbosa. Ela pergunta, Genuíno, ela quer entender melhor sobre as emendas, né? O que são essas emendas? Acho que eu coloquei o comentário errado. Mas ela quer saber o que são essas emendas e por que no Congresso tem essa característica de toma lá da cá. Por que tem que envolver tanto dinheiro na construção dessas emendas? Quer dizer, se você quiser mandar novamente o comentário... Vamos deixar claro. No período da ditadura militar, já que a gente está falando nela, não havia a possibilidade de você emendar o orçamento. O orçamento era aprovado pelo Executivo e o Congresso só homologava. A transição democrática deu poderes ao Congresso para mexer no orçamento. É correto. Isso é uma prerrogativa do parlamento. Aliás, o parlamento surgiu no mundo com a possibilidade de mudar o orçamento dos reis e príncipes e monarcas. E aí surgiu o terceiro Estado, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra e por aí afora. O problema é que essa relação do legislativo com o executivo com uma relação deformada. Primeiro, as emendas são individualizadas, isso é o erro. Emenda individual é um erro porque o deputado vira despachante. As emendas deviam ser por projeto, subprojeto e programa. Por exemplo, você destina tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a ciência e tecnologia. Enquanto emenda, quem vai discriminar a execução da emenda é o Poder Executivo, que é eleito para isso. O outro problema que existe, a emenda individual, ela é impositiva. Você não pode ter uma emenda impositiva. Fez a emenda e aprovou, o governo fica submetido a ela. Isso não existe em lei nenhuma no mundo. O Poder Executivo pode vetar uma emenda, dependendo do programa de obras, dependendo do programa de desenvolvimento industrial. Esse é o defeito. Agora, isso só muda, Rebeca e a companheira que fez a pergunta, se você muda o sistema eleitoral. O sistema eleitoral nosso é uninominal. O sistema uninominal que vale é a pessoa, não é o projeto, não é o programa, não é o partido. Esse é o defeito principal, que aí você tem as emendas individuais e o deputado é um despachante. Aí ele se elege, ele vai trabalhar 4 anos para se reeleger. E a emenda acaba sendo uma moeda de troca. Não é que todos os deputados que fazem emenda sejam malfeitores, não são, mas é um vício
E esse vício é a falta de politização. Por exemplo, eu não fazia emenda no orçamento. Quando eu ia fazer campanha no interior de São Paulo, olha bem, São Paulo, a pessoa dizia: você quer voto, mas não trouxe uma obra, uma estrada, um posto de saúde. Esse é o problema, porque há uma relação de cumplicidade do eleitor com o representante. Aí você tem aquele que diz: não, eu não voto em partido, eu voto em nome. Isso é um erro. Você tem que votar no projeto, você tem que votar no programa. Então, é isso que eu defendo em relação às emendas e ao sistema eleitoral partidário. Perfeito. Genuíno. Kézia Barbosa, viu? Quem fez a pergunta. Obrigada, Kézia. Legal. Genuíno, eu trouxe essa questão lá do Padilha, porque parece que o governo Bolsonaro, ele se inaugura com o discurso que Bolsonaro faz, o último discurso antes da sua eleição, em 2018, que é o discurso no qual ele diz assim: nós vamos encontrar vocês, de novo, referindo-se à esquerda brasileira, na ponta da praia. A ponta da praia era o jargão que os militares usavam no Rio de Janeiro, o centro do Senimar, da Marinha. Da Praia Grande, que era o presídio. Que era um centro de tortura e assassinatos durante a ditadura. Ali começa o governo Bolsonaro. Aí o governo Bolsonaro se instala com este quadro, com essa sucessão de fotos lá na parede do general Heleno, que tinha como projeto fazer do GSI um sucessor do SNI. E todos os que estavam com o retrato na parede vinculados ao sistema da tortura. Pois bem, aí nós chegamos ao 8 de janeiro e agora a leitura do 8 de janeiro. Há duas interpretações em vigor. Uma interpretação que é majoritária na mídia liberal e tem eco na esquerda também. E uma outra, talvez minoritária. Essa interpretação, me parece majoritária nesse momento, diz o seguinte: não houve golpe no 8 de janeiro porque os militares não entraram na aventura. Os militares tiveram um compromisso com a democracia. Então, tem um setor dos militares que se recusou a fazer. Esta leitura faz com que, quando o Mauro Cid vá na Câmara, vários parlamentares da base do governo façam um discurso que é: você arrastou o nome do Exército para a lama, você está atuando contra a tradição do Exército brasileiro, e essa interpretação. Há uma outra interpretação, e acho que ela tem sido reforçada mais recentemente, acho que o documentário traz elementos, eu vou mostrar uma nota do Comando do Exército em relação à presença do Mauro Cid, de que é o seguinte: não, o Exército estava profundamente comprometido com o golpe. Não era uma questão assim de uma ala minoritária. O Exército, não é que o Exército não quis dar o golpe, o Exército não pôde dar o golpe, até porque o governo Biden não autorizou o golpe de Estado. Me parece que a nota do Comando do Exército sobre a presença do Cid é muito esclarecedora, né? Ele vai dizer lá atrás, vai dizer lá embaixo, que por que mandou ele fardado, né? Porque não foi o Cid que escolheu, o Comando do Exército mandou ele fardado, pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Ou seja, para a função para a qual ele foi designado, nesta função ele cuidou do caixa da Michele, do Bolsonaro, ele cuidou de trazer as joias e, sobretudo, cuidou do golpe de Estado na fase final. Então, parece que você tem duas interpretações. Há um acidente no interior das Forças Armadas, de uma fracção, né? A tese da maçã podre, e a outra a ideia de que não tem maçã podre nenhuma, né? Você tem uma hegemonia desses setores golpistas e os militares estavam, de fato, envolvidos com o golpe. Qual é a tua interpretação nessa altura? A minha interpretação, Mauro, é pegar os fatos históricos. Desde a candidatura do Inominável, quando a candidatura viável para a elite era o ex-governador de São Paulo e não decolou, ele foi abraçado pela cúpula militar. O papel do comandante do Exército, general Vilas Boas, os dois generais que foram para o gabinete do Toffoli, presidente do Supremo, os twitters do general Vilas Boas, a campanha articulada pela área de inteligência das Forças Armadas na internet, e as articulações no 7 de setembro do dia 2021 e 2022, com a presença dos militares.
E olhem bem, os acampamentos falam por si só. O acampamento de unidades militares nunca ocorreu, Mauro. Isso ocorreu porque houve uma condescendência com os chefes militares. Portanto, a cúpula militar estava comprometida até o talo com o governo do Inominável. O problema do golpe, como você muito bem colocou, é que faltou condições para dar o golpe. Condições internas, condições externas, e o risco do tiro saiu pela culatra. Aí, os alucinados fizeram aquela intentona golpista, achando que criavam uma situação para fazer um golpe branco com a GLO. O tiro saiu pela culatra e não deu certo. Agora, há uma tendência de blindagem. O próprio ministro da Defesa está nessa corrente da blindagem. A blindagem de que a cúpula militar não quis o golpe, foi aventureiros. Isso é um equívoco. Esse equívoco, Mauro, é mais ou menos o que aconteceu na época da ditadura. Eles diziam, não, desaparecimento, tortura era daqueles militares despreparados, a cúpula não tinha nada a ver. Isso é a velha explicação para passar a mão na cabeça. Eu acho que a não punição, a não investigação da relação com a cúpula militar é grave. Por quê? Todo o governo do Inominável, inclusive as tentativas de golpe, se não fossem as Forças Armadas estarem por trás, o ministro da Defesa era um general, Paulo Sérgio, que adotou o discurso das urnas eletrônicas, e o comandante do Exército, e o comandante que foi indicado pelo Lula na condição de antiguidade, que protegeu o Mauro Cid, queria que ele continuasse dirigindo o batalhão da Força Terrestre que defende Brasília. Portanto, os vínculos são muito estreitos. Esses vínculos estreitos têm que ser desmontados. Eu acho que nós, do governo Lula, não fizemos uma transição democrática nas Forças Armadas. Não desbolsonarizamos as Forças Armadas. Isso é um perigo muito grande, porque há uma espécie de proteção. Se o Mauro Cid estava exercendo uma função, essa função tem a ver com o cargo do presidente da República e com algum comandante. Olha, ajudante de ordem vai fazer as coisas da cabeça dele, isso não acontece nem com assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Isso é um desrespeito, porque essa turma que desrespeitou o país continua desrespeitando a verdade do que aconteceu com a preparação do golpe. Por que ninguém foi punido por ocasião do 12 de dezembro, quando o Lula foi diplomado? Por que até agora os militares, de uma certa maneira, estão sendo preservados? Por que o comandante do Exército diz que é bom que a CPI não convoque militares para não desgastar as Forças Armadas? As Forças Armadas optaram por um caminho que eles se afundaram num desgaste profundo com o governo do Inominável. Essa que é a verdade. Portanto, isso tem que ser avaliado democraticamente, até porque, Mauro, primeiro, o princípio da soberania popular, que é o presidente da República. Segundo, o ministro da Defesa é o comandante político, não é o comandante das Forças Armadas no governo. Terceiro, as Forças Armadas foram deterioradas em matéria de política nacional de defesa. O país não tem uma política de defesa nacional, uma política nas áreas sensíveis, uma política dissuasória, uma política que faça a integração, a chamada interoperabilidade entre as três forças, uma política que combine o desenvolvimento tecnológico com a área de defesa. O Brasil está numa casta militar, com as aposentadorias, com os privilégios que vocês viram, inclusive, nós vimos na Covid. Isso tem que ser enfrentado democraticamente. As Forças Armadas são importantes, o país precisa de Forças Armadas modernas, ágeis, não de casta, que somos donos do Estado, temos autonomia em relação aos demais poderes, tem que ser enfrentado democraticamente. Por isso que eu estou defendendo, com outros companheiros, como o Manuel Domingos, a Adriana Marques e vários outros, a ideia de uma conferência nacional sobre defesa nacional para o país, porque hoje não tem defesa nacional. Você tem um estamento militar que tenta se proteger diante da tragédia do desmonte que foi o governo do Inominável. Essa é uma questão muito importante para entender o buraco em que nós efetivamente estamos, né, José Genuíno? Recentemente, agora, foi ano
Foi no início do mandato do Bolsonaro, veio a público um documento secreto do governo dos Estados Unidos, é um relatório feito pela Embaixada dos Estados Unidos, que foi enviado para a CIA, para o então secretário de Estado, o Henry Kissinger, né, e que agora foi revelado, que relata uma reunião que aconteceu em 30 de março de 74, entre o então presidente, que era Ernesto Geisel, que todo mundo diz que é o cara da abertura, que é o cara, né, o Ernesto Geisel, que estava assumindo a presidência, o João Batista Figueiredo, que era o chefe da SNI, que seria depois o sucessor do Geisel, e mais 2 generais carniceiros, né? O Milton Tavares de Souza e o general Confúcio Danton de Paula Avelino, operadores do sistema de tortura do país. Nesta reunião, que ficou, a discussão era: vai continuar o sistema de tortura e desaparecimento do regime militar ou não vai continuar? E o Geisel, que o pessoal tece loas para o Geisel, autoriza que no governo dele continuasse o sistema de tortura e desaparecimento dos inimigos. Desde que passasse pelo comando do general Figueiredo. A crise de São Paulo, com a morte do Herzog, é que não passou pela consulta ao general Figueiredo e ao chefe da Casa Militar, e o chefe da SNI, pelos documentos revelados. É impressionante, é estrutural, é absolutamente estrutural esse processo. E aí, esta versão, essa tese da maçã podre, ela faz com que a esquerda e os setores democráticos olhem para o lado, sabe? Para não encarar. Não, é o CID, então olha para o lado. Você não faz o exame daquilo que realmente acontece na relação do país com as suas Forças Armadas. Né? Aliás, eu acho, Mauro, que as Forças Armadas devem, através do chefe de Estado, um pedido de desculpa e de reparação política ao que foi feito no país, tanto na época da ditadura, como agora no governo do Inominável. Fazer uma admissão dos erros e fazer um pedido de desculpa, que foi muito grave o que aconteceu a partir do golpe de 2016. As Forças Armadas por trás do golpe, influenciaram, deram o aval. O próprio Michel Temer fala que houve reuniões dele com a cúpula militar na preparação do golpe de 2016. Está no livro do Michel Temer. Portanto, esse caráter autoritário, messiânico, de ser dono do Estado, de ter o monopólio do patriotismo, tem que ser enfrentado num debate político sobre o papel das Forças Armadas, sobre uma nova política de defesa, sobre os critérios que devem orientar a formação da doutrina militar e os investimentos para ter uma política de defesa que mereça esse nome, tanto em relação ao país, como em relação à integração sul-americana, como em relação ao mundo multipolar que está se desenhando com a crise pós-guerra na Ucrânia. Ao aspecto dessa ida do CID, eu não quero supervalorizar, mas eu acho que do ponto de vista fático e simbólico foi muito grave, Genuíno, porque ele afrontou os 3 poderes, ele não, o Exército, né, afrontou os 3 poderes. Primeiro, o Executivo. Quando o comando do Exército manda ele ir fardado e não consulta previamente o comandante supremo das Forças Armadas, que é o Lula, ele está ignorando o Poder Executivo. Tanto que o Lula ficou irritadíssimo com o fato dele ter ido fardado. Quando ele vai lá e senta, e tem uma ordem do Supremo que diz: você não precisa responder às perguntas relativas àquilo que você é investigado, mas você está obrigado a responder às outras perguntas. E ele sequer responde a idade dele. Mauro, foi um recado. O pior é que esse recado... Ele afrontou o Executivo, o Legislativo e o Judiciário de uma vez só. Ele não, né? O Exército. Né? E olha bem, Mauro, esse recado teve o aval do ministro da Defesa, que um dia depois, o ministro da Defesa defendeu a ida do Mauro Cid fardado e que a cúpula militar não tinha nada a ver com a intentona golpista. Isso é querer desrespeitar o mínimo de bom senso da maioria da população brasileira. Agora, eu acho que o governo escolheu um caminho que eu discordo dele, na maneira de tratar a direção das Forças Armadas. Eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica de fazer mudanças que recoloquem as Forças Armadas no lugar que elas merecem. Eu não estou querendo destruí-las, muito pelo contrário. Agora, tem que ser um outro papel, um outro tipo de comando, um outro tipo de orientação.
Agora, evidentemente, espero que esses erros não aconteçam nas indicações da PGR, não aconteça em algumas indicações do Congresso Nacional, porque senão, Mauro, a gente vai fazendo adaptacionismo. Adaptacionismo é a pior coisa. Nós estamos fazendo um adaptacionismo como fez na Nova República. E olha bem o que aconteceu no adaptacionismo da Nova República. Genuíno, me parece que se a gente olha para a história do golpe de 64, o golpe de 64 começou em 54. Claro. Só não ocorreu o golpe em 54 porque Getúlio suicidou-se. Aí o tiro no peito adiou o golpe por 10 anos. Por 10 anos. Aí você teve. Eles tentaram de novo em 56, tentaram em 61, tentaram em 62 e acabaram sendo bem-sucedidos em 64. Eu digo isso porque ano que vem tem a eleição dos Estados Unidos. Deus nos livre, os eleitores americanos, a eleição do Trump. Mas se o Trump se elege nos Estados Unidos, porque me parece o seguinte: se você não pune de maneira exemplar os golpistas, eles vão continuar tramando golpe. Você pega lá. Claro. Teve uma reunião dia 30 de novembro no Senado. Teve a transmissão da TV Senado de maior audiência da história, 2 milhões de visualizações, que foi uma assembleia do golpe, liderada por aquele senador Girão. Então, tava lá o George Washington, o cara da bomba estava nessa assembleia. Vários, esses parlamentares, olha, os parlamentares todos discursando que não era para aceitar o resultado da eleição, estão todos aí com mandato. Se você não caça esses deputados, não prende os militares que participaram do golpe, não prende os financiadores, significa o seguinte: a estrutura do golpe está mantida e eles vão voltar, eles vão tentar de novo, né? Mauro, é como diz o ministro da Justiça, a incubadora do golpe continua produzindo seus filhotes e ela cresce esperando a existir uma oportunidade. Essa história do Brasil é uma história trágica de várias tentativas de ferir a democracia. E geralmente fere a democracia quando está em jogo os interesses populares, os interesses nacionais. E é bom deixar claro, hoje, a geopolítica da América do Sul está numa situação mais grave para os Estados Unidos, porque nós estamos cercados de bases da OTAN. Na medida em que há um agravamento da situação internacional, como é que ficará o continente sul-americano com as riquezas naturais que tem? Eu acho que o governo nosso deveria olhar com mais atenção o papel das Forças Armadas, a orientação política para as Forças Armadas, porque isso significa desviar a atenção. Em vez das Forças Armadas cuidarem da defesa propriamente dita, elas ficam cuidando de autoproteção, ficam cuidando do Lawande, do Mauro Cid, do Mourão, fica cuidando do Heleno, fica cuidando dessa turma que fez o que fez com o país. Isso não é defesa coisa nenhuma. Eu acho que eu faço questão de chamar atenção para esse ponto. Não é revanchismo, não é vingança, pelo contrário, é colocar as Forças Armadas em outro patamar para a defesa nacional, que não é isso que está acontecendo. Eu acho que esses episódios do 8 de janeiro ainda vai ter muita coisa pela frente. Como o meu amigo Anel Domingues falou, é a blindagem trincada, porque esses celulares falantes, Mauro, aliás, foi um amigo nosso do seu programa que usou o termo celular falante. Esses celulares falantes, ninguém segura, né, rapaz? Ninguém segura. Mas é isso. Se não vai para cima, tem duas alternativas. Ou a democracia vai para cima dos fascistas, ou os fascistas vão para cima da democracia. Não tem empate nesse jogo. E domingo passado, fiquei chocado, Genuíno. Estava aqui na esplanada dos ministérios uma reunião do Eduardo Bolsonaro. Tinha pouca gente, ok, tinha 600 pessoas. Sob o manto do tal do movimento pró-armas, desceram de novo uma marcha na esplanada dos ministérios, protegidos pela PM do Distrito Federal. Só não chegaram até o Congresso porque tinha uma barreira ali e houve um acordo de que eles não avançariam sobre o Congresso. Mas olha, Janine... É uma ilusão a gente achar que o Bolsonaro inelegível, a direita está batida. Não está. A direita tem base social, tem apoio econômico e tem a cumplicidade de certas figuras das instituições políticas
para passar a mão na cabeça e proteger, no meu modo de entender, algumas instituições que deviam passar por reformas. Perfeito. Valeu. Como diz a Ana Angélica, genuíno brilhante. Sempre muito bom contar contigo aqui. Vamos ver. Semana que vem você consegue voltar ao horário normal, às terças-feiras? Ô, Mauro, estou fazendo alguns exames para fazer a cirurgia no dia 31 de julho. Eu preferia fazer na sexta-feira, porque na terça eu vou fazer alguns exames. Eu tenho que fazer cedo. Então, eu faço sexta-feira. E no dia 1º eu vou estar com a cirurgia feita. Então, eu começaria na segunda semana de agosto, na terça-feira, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Bons exames semana que vem. Semana que vem tem Genuíno de novo na sexta-feira. Valeu. Um grande abraço, Mauro. Tchau. Tchau.